Fala galera, beleza? Tranquilo? Felipe Robledo na área para fazer mais uma questão aqui do Enem de 2020, dessa vez a questão de número 81. Vamos falar um pouquinho sobre início de colonização, sobre a questão dos jesuítas e a sua relação com a mão de obra escrava. Será que tem? Será que não tem? Beleza, a questão é essa. Vamos bater um pouco um papo sobre a história do Brasil e colônia, resolvendo questão. Ah, e por favor, não esqueça de se inscrever, não custa nada para você, é completamente grátis, mas me ajuda muito a tentar crescer, beleza? Abraço e vamos em frente. Porque todos confessamos, não se pode viver sem alguns escravos que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos, que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meio que as constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. Beleza? Vamos lá. O que o Enem quer que você responda? Vem comigo aqui, ó. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar a letra A, propagação do ideário cristão. Letra B, valorização do trabalho braçal. Letra C, adoção do cativeiro na colônia. Letra D, adesão do ascetismo contemplativo. E letra E, alfabetização dos indígenas nas missões. Beleza? Vamos lá. Questão tranquilaça para você matar sem nem pensar muito. Mas vamos aproveitar e vamos dar uma revisada na matéria de Brasil Colônia, pelo menos esse início de chegada, para a gente depois dar a resposta. Então olha só, a resposta está no texto, é o Enem. Lembra disso, elemento pré-textual, ele tem que estar ali para te ajudar a resolver a questão. Então olha para cá, vamos matar ele em duas partes bem claras do texto. Aqui é a primeira, ó. Porque todos confessamos não se pode viver sem alguns escravos, beleza? E no final ele vai dizer o seguinte, ó. Parece-me, aqui ó, que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que a Constituição, melhor, que as constituições, desculpa, permitem. Olha só, aqui, tá? Sem nem discutir muita teoria, a gente já matou a questão, beleza? Mas vamos pensar o seguinte, olha só. Eu estou falando da ideia de uma expansão ultramarina portuguesa, ou seja, daquele papo da expansão marítima, certo? Portugal vai sair da Europa em busca do chamado Novo Mundo. Ele vai tomar, conquistar, chegar, nesse caso pra gente, na América Portuguesa, Brasil. Lembra, a gente não usa mais o termo descobrimento. Nunca coloque descobrimento numa prova discursiva de história. Chegada, conquista, tomada, certo? E aí, entender esse projeto colonial, entender essa expansão marítima comercial, significa basicamente entender a junção entre Estado e Igreja Católica. O Estado, muito interessado ali na ideia de buscar metais preciosos, mercado consumidor, matéria-prima, aquele tal de mercantilismo, lembra disso? E a Igreja Católica, muito na ideia de ampliar a sua área de expansão. Muito por conta que, vamos lembrar, que no século XVI, por exemplo, vão começar a surgir novas igrejas, luterana, calvinista, anglicana, certo? Que vão ter umas relações com o Brasil também, os huguenotes franceses, por exemplo. Mas a questão básica é o seguinte, eu estou falando de Companhia de Jesus, estou falando dos jesuítas, o chamado clero regular, as ordens religiosas. Diferente do clero secular, que é a Igreja Católica, como você conhece, padre, bispo, papa. O clero regular, os jesuítas, chegariam, então, a princípio, para poder organizar o terreno, para consolidar, então, o clero secular. E aí, vamos entender o seguinte, tá? Quando a gente pensa em formação dessa América Portuguesa, formação desse Brasil, estamos falando basicamente de colônia de exploração, certo? E essa colônia de exploração, ela se caracteriza, grosso modo, como uma plantation escravista. Lembrando, o que é uma plantation? É um tripé: latifúndio, monocultura, com uma produção para o mercado externo. E uma mão de obra escrava, que no caso brasileiro, teve duas ali ideias. Num primeiro momento, a escravização indígena, e num segundo momento, a consolidação da escravização africana, certo? E aí, cuidado, vocês ouvem muito aquele papo de que você não vai usar a mão de obra indígena porque o índio é preguiçoso, molenga, não se adapta ao trabalho. Pelo amor de Deus, tira da sua cabeça essa visão preconceituosa. Você usa a mão de obra africana porque o tráfico negreiro é extremamente lucrativo, certo? E porque você sim vai ter uma questão de uma legislação que, a princípio, ao longo desse processo, vai proibir que você escravize índios. Muito por conta de que grande parte da mão de obra escrava indígena, ou melhor, do trabalho indígena, vai ser utilizado dentro das missões jesuítas. Porém,
Detalhe, pegadinha, coisa específica de prova. Caso o indígena não aceitasse ser catequizado, esse sim era oficialmente autorizada a sua escravização, na chamada Guerra Justa, certo? Então vamos pensar na seguinte ideia. A escravidão ela é uma instituição regulamentarizada no Brasil colonial e no Brasil Império e até 1888, quando você tiver a abolição da escravatura, pelo menos de forma oficial. E aí, matamos a questão, porque o texto fala pra gente que eles, jesuítas, um texto está falando assim sobre a autorização para a Companhia de Jesus, para os jesuítas, que começa. Porque todos confessamos, não se pode viver sem alguns escravos. E depois diz, parece-me que a Companhia de Jesus deve ter adquirir escravos, porque as constituições permitem. Então tá ali. As premissas da expansão marítima, eu estou falando da questão dessa mão de obra, estão ligadas para justificar o quê? Propagação do ideário cristão, embora seja uma lógica, não é disso que está falando o texto. O texto fala sobre escravidão, mão de obra escrava. Valorização do trabalho braçal, não, você na verdade desqualifica o trabalho braçal, certo? O trabalho braçal é para o escravo, é para o cara mais pobre. Você tem uma desqualificação de trabalho braçal, nunca uma valorização, cuidado com isso. C. Adoção do cativeiro na colônia. Pronto, matamos a questão. O que o Enem fez malandramente para pegar você pela questão do vocabulário, não tratou a questão da adoção da escravização na colônia, da adoção do cativeiro, a questão do cativo, o dominado, o preso, certo? Tá aqui a ideia da ideia do cativeiro que você tem falando aqui a respeito da questão. A letra D fala de adesão de ascetismo contemplativo, não. E a letra E fala de alfabetização dos indígenas nas missões, que embora você vá alfabetizar, não tem nada a ver com o que está dizendo o texto. Beleza? Mais uma questão tranquilaça para você, questão fácil para você matar, acertar e bombar na sua prova do Enem. Abraço e até o próximo vídeo. Ah, por favor, na boa, se inscreve, ativa o sininho. Para você não custa nada, é gratuito, mas para mim vai ser de extrema significância. Beleza? Abraço mais uma vez e até o próximo vídeo.